Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos agora entrando, pela misericórdia de Deus, no 4º trimestre e aqui dentro da classe dos jovens, a partir desse próximo domingo, E vou estar conhecendo agora o conteúdo dessa lição, nessa oportunidade. O tema central agora do 4º trimestre da classe dos jovens tem como tema central exortação, arrependimento e esperança. O ministério profético de Jeremias. A lição número 1. Ela tem como título o chamado de Jeremias. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome que está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Pedimos a Tua bênção durante todo esse período que aqui vamos estar conhecendo, Senhor, mais um conteúdo e mais um trimestre, Senhor, que estaremos iniciando. E não diferente dos demais, somos totalmente dependentes do Senhor, da iluminação, da direção, durante todo esse período que aqui vamos estar durante esse trimestre. Faz isso, Pai. Senhor, meu Deus, é o que nós pedimos, suplicamos. Também te pedimos por cada vida, pela vida de cada jovem. Salva aqueles que ainda não são salvos, fortalece na fé aqueles que já caminham com o Senhor, Pai. Faz isso, meu Deus, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir aqui para o PowerPoint, O chamado de Jeremias. Texto principal, se conta Jeremias 1, 4, 5, onde a palavra do Senhor nos diz: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, olha bem essa expressão, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. O ministério de Jeremias, a existência do profeta Jeremias, ela se deu exclusivamente por um milagre de Deus. Observe que ele disse: antes que eu te formasse, ou seja, antes que houvesse qualquer início com respeito à gestação e trazer à vida o feto, e que ao nascer se chamaria Jeremias, Deus já tinha escolhido Jeremias. Jeremias veio à existência por uma escolha e propósito de Deus para o chamado profético. Isso nos mostra, amados, que não há qualquer mérito em nós, caro jovem. O Senhor não precisa ver nada em nós. O Senhor não espera ou não procura para poder achar aquele que lhe converia usar como instrumento em suas mãos, através da sua chamada, para cumprir o seu respectivo propósito. Porque, sendo assim, isso estaria alicerçado o que aquela pessoa poderia estar ali promovendo para o reino de Deus. De maneira alguma. Todo o chamado de Deus, tanto a exemplo de Jeremias, como a qualquer um de nós, em meio e no decorrer da nossa caminhada, tem que ficar bem fixado em nossos corações que isso, ela está simplesmente na condição, no propósito e no agir de Deus em nossas vidas. Será que não tinha ninguém ali durante aquele contexto
em que Deus poderia levantar como profeta? Será que ali em Judá todos tinham se desviado? Sabemos por bem que não. Porque, segundo a Escritura, havia muitos justos, em que até a palavra de Deus, através do profeta Isaías, deixou promessa, que ainda que eles passassem pelo fogo, o fogo não queimaria. Se passasse pelas águas, elas não submergiriam a eles. Nós temos Daniel, nós temos amigo de Daniel, nós temos Ezequiel, muitos que foram para o cativeiro sendo pessoas tementes a Deus. Então tinha, mas Deus resolveu pela sua soberania, pelo beneplácito da sua vontade, trazer Jeremias à existência. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que isso nos sirva para nos guardar de qualquer grau de jactância. Qualquer grau em que venhamos a buscar ou se achar melhor de quem quer que seja, já pelo fato de termos sido escolhido por Deus, de ter sido escolhido pelo Senhor Jesus, recebido dons específicos, estamos atuando no nosso ministério, vemos os frutos, nada disso. Em nenhum grau deverá jactar-nos. Porque o próprio Senhor deixou claro para o apóstolo Paulo que somente a graça dele era o bastante para que Paulo fosse quem ele era e tivesse realizado o que ele tinha realizado. Foi tudo pela graça de Deus e tudo é pela graça de Deus. Resumo da lição: Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também o dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Neste trimestre estudaremos a respeito da pessoa e do ministério do profeta Jeremias. Na lição deste domingo, veremos como se deu o chamado dele, a natureza do seu ministério e da sua mensagem, o conteúdo, os efeitos e desdobramento da mensagem daquele que foi denominado de profeta chorão. Esta lição reafirma a importância do chamado divino e a fidelidade do Senhor em cumprir a sua palavra e em guardar os seus escolhidos. Primeiro ponto, a natureza do chamado de Jeremias. A pessoa de Jeremias.
A vida e o ministério de Jeremias são parte de uma mesma história. Ele nasceu em uma família de sacerdotes, nascida de Anatote, nordeste de Jerusalém. A maioria dos estudiosos defende que o seu nascimento se deu entre 650 e 645 a.C., dentro do contexto da reforma espiritual dos dias do rei Josias. Jeremias é o profeta que mais expõe a sua humanidade, consequentemente a sua personalidade. Seu sofrimento expôs a sua sensibilidade e a sua personalidade introspectiva, mas não anulou a sua força, fraqueza e sinceridade na entrega das mensagens. O exercício ministerial exigiu de Jeremias uma atitude de renúncia. Então, o que aprendemos aqui é que todo chamado tem que haver uma renúncia. E todo chamado, ele é para os propósitos e interesses únicos do reino de Deus, da glória de Deus. E para isso, precisa ter uma atitude de renúncia. Nunca achar que o chamado é para nos colocar em evidência diante e do momento deste chamado e deste ministério. Mas o chamado é para nós entendermos e diante da resposta a esse chamado, precisamos nos esvaziar para que os interesses do reino de Deus e os propósitos pelo qual ele tem nos chamado venham a ter o seu curso como foi na vida de Jeremias, no ministério de Jeremias. A vida de Jeremias. A relação de Deus com Jeremias não começou a partir do seu chamado, mas remonta a um período do qual o profeta não tinha consciência de sua própria existência. Deus conhecia Jeremias antes que o formasse. A consciência da soberania do Eterno inibiria o profeta de apresentar quaisquer possíveis obstáculos para atender o seu chamado, afinal. Foi o que nós consideramos. E o que nós podemos acrescentar aqui, que não há qualquer vínculo, é claro, depende de cada chamado, de que haja qualquer mérito. E por este mérito é que o Senhor moveu o coração de Deus para nos chamar, de maneira alguma. O chamado de Deus na vida de Jeremias aconteceu bem antes que ele até mesmo tivesse os primeiros traços de seu feto no seio da sua mãe, no ventre da sua mãe. A consagração de Jeremias ocorreu antes de seu nascimento, antes que seus pais tomassem alguma decisão sobre o futuro dele. Deus já o havia separado para profeta. A vida de Jeremias pertencia a Deus, por isso ele foi enviado às nações para o profeta. E essa soberania e esse chamado nós vemos, instrumentalidade com respeito aos propósitos de Deus, tendo Jeremias sido escolhido antes da formação do seu ventre, Deus também fez isso no que diz respeito a Ciro. Quando Isaías proclamou 200 anos antes de Ciro ter nascido que ele seria santificado para Deus, ainda que ele não conhecesse a Deus, para cumprir os propósitos segundo a revelação e a vontade de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O ministério de Jeremias. Ele nasceu com o propósito de honrar a Deus, representando-o diante do povo. Os profetas eram levantados pelo Senhor e tinham o dever de transmitir a sua mensagem ao povo, com fidelidade. Essa era a sua principal missão, distinguindo assim o verdadeiro profeta do falso. No caso de Jeremias, vemos que as expressões disse-me o Senhor e ouvi a palavra do Senhor são recorrentes ao longo de todo o livro e juntas refletem a dinâmica do seu ministério. Jeremias recebia a mensagem do próprio Deus e a entregava ao povo quase sempre a rejeitava.
Jeremias se destacou por ser fiel à mensagem. E a mensagem de Deus, a priori, para o povo de Jerusalém, para Judá, melhor dizendo, não era uma mensagem de edificação. Não era uma mensagem de consolação. A priori, não. A priori, era uma mensagem de exortação, de admoestação ao arrependimento. O que, ao desprezar, como assim fizeram, consequentemente sofreria as consequências já estabelecida e pré-revelada por Deus através de Jeremias, que seria o cativeiro babilônico. E Jeremias foi fiel. Tanto as palavras de consolação estavam ao fim da palavra de exortação, Jeremias ele pregava. Ele foi fiel, e por ser fiel às mensagens e à palavra de Deus, na sua proclamação, ele não recebeu tapinha nas costas. Ele sofreu desprezo. Ele sofreu a falsidade da família. Ele sofreu açoites. Ele foi colocado no tronco, porque ele foi fiel a Deus com respeito à ministração, à proclamação da sua palavra. E nós, caro jovem, como cristão, somos chamados por Deus, vocacionados para pregar o Evangelho, como ele é, na sua pureza e na sua legitimidade. Evangelho esse que, ao símile e em símile do ministério de Jeremias, ele fala primeiro sobre a necessidade do arrependimento. Assim foi com João Batista, arrependei-vos. Assim foi com o Senhor Jesus após a morte de João Batista, quando o Senhor Jesus diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Assim foi com os apóstolos e assim que foi com todos que tem sido chamado. A primeira pregação é falar do pecado, é falar das consequências do pecado, é chamar o arrependimento e depois trazer a palavra de consolo, a palavra de esperança pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E adiante dessa realidade, e de igual modo como foi com Jeremias, nós temos um legado que vai ser de perseguição, vai ser de desprezo, vai ser de zombaria, porque assim o é com todos que se fazem fiel à ministração e à proclamação da palavra de Deus, assim como ela é. Com a rejeição da mensagem veio também as perseguições, a tristeza, causando grande sofrimento. No entanto, quanto mais sofria, mais se aproximava de Deus, conhecendo melhor e aprimorando ainda mais o exercício do seu ministério. A vida e o ministério de Jeremias evidenciam a soberania de Deus em suas escolhas e na execução do seu propósito na vida de alguém. Conforme ele mesmo disse, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Segundo ponto, a mensagem de Jeremias, os dias de Jeremias. O profeta desempenhou seu ministério durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico como juízo de Deus, fruto da má escolha do povo em trocar o Senhor, o manancial de água viva por cisternas rotas que não retém água. Historicamente, os profetas surgiam em época de apostasia que o povo se afastava de Deus. Eles eram usados pelo Senhor para advertência, renovação da esperança, olha só, e de chamado ao arrependimento, a fim de evitar o juízo divino. Nos dias de Jeremias, Judá buscava pelos seus ídolos, e a mancha do pecado era tão grande e profunda que não tinham como removê-la. Ninguém poderia salvá-los ou livrá-los da situação em que se encontravam. O povo estava em profunda rebeldia contra Deus. Foi chamado a um conserto. O contexto da sociedade em que viveu o profeta
era difícil. Como não é diferente nos nossos tempos, onde nós vemos a degradação humana em todas as suas classes, em todos os seus aspectos, seja na família, seja na sociedade, seja na política, enfim, a degradação está aí. O mau cheiro da putrefação humana do mundo está aí. E só nós temos o antídoto para esta contaminação, que é o pecado, que é o precioso sangue de Jesus. É a fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há duas visões de Jeremias. No momento do seu chamado, Jeremias recebeu duas visões, cada uma com um significado, segundo a missão para a qual fora designado pelo Senhor. A primeira visão foi a de uma vara de amendoeira. Amendoeira veio da expressão hebraica shaked, acordado ou velar. Essa visão mostrou o compromisso de Deus com a sua palavra e consolidou a certeza de que o ministério de Jeremias sinalizaria que o Senhor estava acordado e atento às más obras do povo. A segunda visão foi a de uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que Deus derramaria sobre o seu povo por meio da invasão dos babilônios. As mensagens de arrependimento e juízo são características das mensagens de Jeremias. Podem ser encontradas em toda a sua jornada profética. Suas últimas palavras foram de condenação em vista da apostasia daquele povo. Enquanto a primeira visão indicou o caráter do ministério de Jeremias, a segunda apontou para o conteúdo da mensagem a ser entregue. Destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias. Jeremias foi enviado ao povo de Judá, Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Embora há momentos em que ele é visto se dirigindo ao Reino do Norte, Israel, com a capital em Samaria, a mensagem de Jeremias foi entregue em ênfase e grande amor. Seu conteúdo foi de oposição, apostasia e de denúncia contra a ingratidão do povo diante de Deus. Ela também lembrou o povo a respeito do amor, da bondade e do cuidado de Deus ao longo da história, na intenção de despertar o arrependimento. A sua mensagem foi um apelo para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. A mensagem de Jeremias revelava o interesse de Deus em perdoar o seu povo, renovar sua aliança e cumprir as suas promessas feitas desde Abraão. Terceiro ponto, a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. Primeiro ponto, a resposta do povo. Toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta dos que a ouvem. Diante da mensagem de Jeremias, o povo foi indiferente e maldoso, vindo inclusive a persegui-lo. Ao convidar o povo a andar nos caminhos do Senhor e ao ouvir as suas palavras, a resposta foi: não andaremos e não escutaremos. O povo ainda maquinou o mal contra o mensageiro, conforme Jeremias 18:18. Vinde e maquinemos projeto contra Jeremias. Vinde e firamo-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Esta é uma pequena amostra do tratamento que deram a Jeremias e a sua mensagem. Esse comportamento do povo levou o profeta a um profundo sofrimento. E essa é a realidade do início da igreja. O que acontece até hoje na questão, do sofrimento, do cativeiro, da perseguição, dos maus tratos ao nosso missionário. O sofrimento de Jeremias, a humanidade e as limitações de Jeremias podem ser observadas em seu sofrimento ao longo da sua trajetória. O sofrimento do profeta se manifestou externamente na perseguição de seu inimigo, nas dúvidas provocadas pela injustiça e a maldade humana. Jeremias teve de lidar com a solidão, a dor permanente com dúvidas profundas. Contudo, ele sempre clamou por amparo, contou com a direção e cuidado constante de Deus. Sofrimento é parte inevitável da vida de um crente fiel e tem um papel pedagógico, contribuindo com uma vida cristã mais madura, repleta da esperança eterna. Timóteo foi convidado a sofrer com o apóstolo Paulo na condição de bom soldado de Cristo. A adversidade permite o amadurecimento da fé em Deus e consolida a base do ministério cristão.
E por último, o cumprimento das profecias de Jeremias. Jeremias chorou pela condição espiritual do povo de seus dias, antecipando cerca de 600 anos que Jesus faria seu ministério terreno. Ele falou a respeito da tristeza de Deus pela condição espiritual do seu povo, sobre a iminente destruição de Jerusalém, chamou o povo ao arrependimento. Pregar o arrependimento era a principal missão do ministério de Jeremias. Parte dos profetas, das profecias dele se cumpriram, parte delas ainda se cumprirão. O desejo do profeta de que o povo se convertesse a Deus será cumprido. Concluindo, aprendemos a respeito do chamado divino e da mensagem de Jeremias. A vida e o ministério deste profeta evidenciam a soberania de Deus quanto à origem e ao propósito da vida. Esta lição reafirma ainda um compromisso de Deus com a sua palavra e com o que ele chama para a sua obra. Por isso, amados, precisamos estar cientes pelo qual motivo o Senhor tem nos chamado. Estamos servindo ao Senhor, juntamente com o ministério onde estamos. Mas, por certo, Deus tem um propósito para cada um de nós. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos venha nos trazer a consciência, a compreender o seu chamado em nossas vidas. Assim como fez com Jeremias, que o Senhor também venha fazer conosco. Mas precisamos compreender também que o chamado, ele tem a sua origem e a sua eficácia unicamente em Deus, objetivando unicamente a glória do Senhor. Assim creamos, assim fiquemos conscientes e possamos, diante de tudo aquilo que passamos, dizer ao Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? Que Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos em Tua santa presença mais uma vez. Pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por este período que aqui ficamos de aproximadamente quase 30 minutos, Pai. Faz-nos entender a cada dia, Senhor, a importância de sermos um instrumento em Tuas mãos e de sermos chamados para a obra, Senhor do Senhor. Nos faz entender, Pai, claramente para qual finalidade o Senhor tem nos chamado dentro do corpo, Senhor Jesus, da Tua igreja. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai. Eu te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.